Deus. Bom dia, Cristo vive. Bom dia, povo eleito, povo escolhido, em amor predestinado para uma tão grande salvação. Bem-vindos sejam todos ao nosso workshop, um dia de trabalho. Vamos trabalhar. Creio que hoje será um grande divisor de águas no louvor da nossa igreja. Então eu quero saudá-los, quero dizer-lhes da minha alegria e também do cumprimento da minha responsabilidade como anjo da igreja, conforme eu orientei na nossa convenção nacional, de cuidar de todas as áreas da igreja, e em particular nesta questão do louvor e de adoração. Então eu quero dar-lhes as boas-vindas, quero também dizer que estamos ao vivo e em direto pela internet, pelo satélite. Há muitas pessoas em outros lugares, especialmente a nossa igreja em Portugal, as igrejas em Moçambique, Angola, temos grupos de trabalho em outros lugares que estão ligados conosco. A minha gratidão eterna, meu abraço sincero e a minha oração para que este dia seja um dia verdadeiramente marcante para a vida da igreja, para a vida de cada um dos adoradores, dos louvadores da igreja. Este é um momento muito importante para todos nós. Então vamos agora nos aquietar. Vou pedir aos bispos amados que estão nos ajudando, o bispo Freitas e bispo Antônio, que encaminhem as pessoas para o centro da igreja, para não termos muito movimento, para nós aproveitarmos realmente esse tempo com alegria, com motivação, com prazer. Este é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. Vou pedir inclusive os irmãos que estão trabalhando na comunicação e nas mídias, que não façam movimentos bruscos para não assustar. Estamos aqui nos aquietando na presença de Deus. Então caminhem devagar, não saiam correndo do altar, porque isto quebra a harmonia do louvor. Então sejam todos bem-vindos com esta graça maravilhosa, esta paz que excede todo o entendimento e este amor que é a nossa motivação. Amém? Vou pedir ao meu engenheiro que me dê um pouquinho só de agudo, por favor. Nós vamos começar neste momento. Nós vamos tratar hoje de 2 tempos de trabalho no nosso workshop. Nós vamos ter um primeiro tempo que será de exortação e um segundo tempo que será de motivação. Para que isto transcorra em paz e felicidade, alegria e harmonia, nós vamos, claro, orar primeiro. Eu estou tentando me aquietar. Fica agora quietinho, tá, filho? Senta um pouquinho agora. Nós vamos orar ao Senhor, vamos nos aquietar na presença de Deus, vamos buscá-lo. A Bíblia diz que convém que aqueles que acreditam e buscam, creiam que Ele é o galardoador. Então nós estamos esperando, e eu em particular, estou esperando um galardão muito grande com o nosso primeiro workshop de louvor e adoração do ano de 2017. Vamos então orar ao Senhor. O bispo vai me dar todo o apoio com os teclados. O bispo Mussalam vai passar aí uma bonita imagem no telão. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, Senhor de senhores, Rei de reis. Sei, Senhor, que este é um momento que vai marcar a vida de cada um dos adoradores desta igreja. Tu dizes, Senhor, em Tua palavra, que
tu buscas os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram não apenas cantando, mas que te adoram em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, nós neste momento nos desarmamos. Inclusive, mais do que isso, nós diminuímos. E por que não, Senhor, nos humilhamos na Tua presença? Porque todos nós queremos viver uma nova dimensão na vida de louvor. Queremos ir um pouco além, Senhor, do que temos feito. Temos caminhos que são muito mais altos do que os nossos caminhos. E nós queremos entrar nesta dimensão dos caminhos mais altos. Queremos ter ouvidos espirituais para entender os mistérios do louvor e de adoração. Nós estamos sentados em lugares celestiais. Tua palavra diz: juntamente com Cristo. E nós precisamos hoje, sentados em lugares celestiais, na realidade ter um novo entendimento, uma nova revelação. Porque temos entendido que temos um chamado sobrenatural, um chamado bíblico, um chamado espiritual. Eu sei, Senhor, que a nossa carne, o mundo espiritual, tem lutado muito com esta área do louvor. Sei que muitos chegaram aqui esta manhã, só Deus sabe, debaixo de lutas, tentações, temores, tremores. Alguns mesmos em prisões emocionais, alguns até há muito tempo aprisionados, Senhor, nesta área. Mas eu creio, Deus, que assim como Tu tens feito na minha vida, Tu vais nos levar a todos, para algo muito maior e muito mais alto. Temos aprendido, Senhor, sobre a intimidade com Deus. E isto é uma revelação, porque a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E eu quero, Senhor, ser o primeiro a receber algo novo. Eu quero algo novo na vida de louvador que eu sou. Eu quero algo novo. Eu quero subir a uma dimensão muito mais alta, muito mais íntima contigo. O livro do Apocalipse fala tantas coisas a respeito disto. Diante do trono, o Cordeiro, os 144 mil, o Monte Sião. Senhor, há algo mais que nós temos que conhecer neste dia. Para isso, Senhor, livra-nos de todas as prisões, tudo aquilo que prende e que impede de vivermos o louvor abençoado, o louvor bíblico. Queremos viver neste momento e para sempre na intimidade do Santo dos Santos, no lugar santíssimo, pois a Bíblia diz que o caminho já foi aberto, o véu já foi rasgado. Então, Senhor, revela-nos o que é estar diante do trono de Deus. Qual o nosso comportamento? Quais as nossas atitudes? Revela-nos isto, Senhor, porque é algo de uma dimensão muito maior. Estar diante do trono não é cantar. Estar diante do trono, Pai,
é viver uma dimensão nova de adorador. Eu quero me ver assim, como um adorador verdadeiro. Tu, amado irmão, amada irmã, tens que te ver assim, como uma adoradora, como um adorador, alguém que ouve a voz do Espírito Santo. Amado, foi para isto que Deus te criou, foi para isto que Deus nos criou, para sermos adoradores. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa, para sermos louvadores, adoradores. Isto é o nosso chamado, foi para isto que Deus nos chamou. Adorar diante do trono, adorar o Cordeiro de Deus, adorar o Cordeiro de Deus. Foi para isto que o Senhor nos chamou. Senhor, Tu já nos livraste do mundo, Tu já nos livraste das prisões, das armadilhas, dos laços que o diabo tinha aprisionado a pés, mãos, coração e mente. Já nos livraste. Tu nos chamaste. Foste Tu que nos atraíste, Deus. Tu colocas em nós esta manhã, em nossos lábios, em nossa mente, um fogo de adorador. Que nada mais nos prenda, que nada mais nos impeça. Nós conhecemos a verdade da graça de Deus. Tu disseste: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos livres. Nós somos livres para sermos os verdadeiros adoradores, pois nascemos de Deus, nascemos da palavra, nascemos da água, nascemos do Espírito. A verdade nos libertou, nós somos livres. Nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Somos verdadeiros adoradores. Para isto, Pai, nós dizemos: eis-nos aqui. Usa-nos, Pai, usa-nos como verdadeiros adoradores, como verdadeiros adoradores. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as mãos para os céus. Esta é a atitude do verdadeiro adorador, aquele que se rende na presença de Deus, aquele que abre e rasga o seu coração, aquele que diz: Senhor, dentro de todas as limitações que a minha carne tem, Senhor, usa-me. Este é o meu chamado. Um chamado a adorar, um chamado a louvar, um chamado a bendizer, um chamado a proclamar, não diante de um púlpito de granito, mas diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus. Senhor, precisamos de ter esta revelação neste dia. Precisamos, Senhor, de entender os mistérios do louvor, Pai.
para que tu te agrades, para que tu olhes para a igreja e digas: minha amada igreja, minha noiva, ataviada de branco, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, uma igreja perdoadora, uma igreja reconciliadora, uma igreja que tem intimidade com Deus. Obrigado, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus. 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 Estamos com o coração preparado para ouvir a primeira parte, que será um momento de exortação. Vou pedir uma vez mais os meus bispos amados, Bispo Freitas, diga às irmãs que eu pedi para sentarem aqui no meio. Não vamos ter ninguém debaixo das escadas, tá bem? Aqui no meio, e o coral aqui do meu lado direito, para eu poder trabalhar com a igreja sem ter que olhar para baixo da escada, por trás dos bancos, debaixo dos bancos. Vamos focar aí o nosso dia. Olhe para o altar agora, por favor. A primeira parte do nosso workshop será sobre o tema: Ministério do Louvor é um chamado de Deus. Abra a sua Bíblia, se você veio com a espada de 2 gumes, no livro de Mateus. Eu quero lhe dizer que eu já estou há cerca de um mês ouvindo dirigentes de louvor, de outros ministérios, aqui no Brasil, fora do Brasil. Recebi de vários irmãos, em particular do pastor Carlos, algumas dicas muito boas sobre esta questão. Fui ver o ministério de igrejas do Brasil, em particular a igreja de Lagoinha, a igreja do Renascer. Fui consultar alguns grandes adoradores do Brasil para nós chegarmos a uma conclusão sobre o trabalho, qual seria o perfil que o nosso ministério iria tratar neste dia. Então, olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 22, versículos 10 a 14. Mateus, diz assim a palavra do Senhor: E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como é que entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei, aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, a primeira coisa que eu notei neste texto é que para estar na sala do trono, a Bíblia diz que é preciso estar vestido
de vestes nupciais. Não é de qualquer jeito. Tem que haver vestes nupciais. Então eu quero dizer-lhes, em primeiro lugar, que para estar no ministério do louvor, tem que haver vestes nupciais, ou seja, isto é um chamado de Deus. É um chamado de Deus, tal qual para ser pastor de uma igreja. Pastor numa igreja não é um indivíduo que briga dentro do ministério e a cauda dele arrasta 1/3 dos anjos, põe uma placa num edifício e diz: estamos aqui numa nova igreja. Isso não existe. Isto é veneno. Isso é fogo estranho. Então nós temos um chamado, porque nós entendemos, e eu quero que você guarde essa palavra, que você foi escolhido por Deus. Veja, nossa igreja tem 15 mil membros registrados, fora os que o Alderi Nelson deletou, mas 15 mil membros foi os que ficaram, o Alan Nelson, né? Foram os que ficaram registrados. Então, você percebe, nós temos aqui 500 pessoas. Os outros talvez não se sintam chamados. Isto é um ministério específico. E para isto, amados, nós temos que saber que quem participa do ministério de louvor colhe os frutos do seu chamado. Para isto não pode ser apenas um jeitinho. O pregador não pode ser um indivíduo jeitoso. Ele sabe dizer uns negócios, é um jeitoso. Não pode. Deus não aprova. Tem que ter roupas nupciais, vestes nupciais. Tem que estar capacitado, preparado por Deus. Isto é um chamado. Portanto, o que eu tenho pedido a Deus neste último mês, que realmente o Senhor faça hoje um divisor de águas do nosso ministério nesta questão do louvor. Porque a vida espiritual é uma batalha diária. E se eu não tiver as vestes nupciais, pastor, quais são as vestes nupciais para um louvador? É uma armadura. Veja o que diz Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então quer dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue e carne, é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores do mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso aqui eu não posso vir para o banquete, nem posso viver um banquete com Deus sem as vestes nupciais. Você está entendendo? Você está ouvindo o apóstolo? Vestes nupciais são roupas que provam que a pessoa está numa boda. Eu, quando faço o casamento coletivo, eu admiro muito, as pessoas às vezes já convivem há 10, 20, 30, já são avós e tal, e elas vêm bem arrumadas e tal. E aí vem um indivíduo para casar na igreja de calça jeans, tênis e blusa vermelha. Eu falo, este não tem roupas nupciais. Porque quando você olha para uma noiva, você vê uma noiva e diz, aquela é uma noiva, tem roupas, o noivo tem roupa. Eu não posso vir à igreja me casar de calça jeans, como eu já fiz vários casamentos aqui. Ninguém pode servir a Deus em nenhuma área, atenção, nenhuma área da igreja, sem estas vestes nupciais, que para nós são parte da armadura. Eu tenho que estar revestido para o embate do dia a dia. Por quê? Porque se eu não
não tenho aparentemente um fruto que mostra, olha, eu tenho uma voz, eu toco pra caramba, eu louvo. Se eu ainda não tenho isso, nós estamos aqui para trabalhar e despertar em tua vida estes valores. Ouça uma coisa, ninguém será desprezado nesta igreja. O indivíduo pode ter uma voz de Pavarotti ou uma voz de cana rachada, ele não será desprezado. Ele vai ser trabalhado pela igreja para que se torne um verdadeiro adorador. A igreja não tem lugar só para os poderosos, tem lugar para os pequeninos. Então, deixe-me dizer-lhe uma coisa importante. Louvor não é apenas cantilena e música. O altar da igreja não é um palco de teatro. Que qualquer comportamento é aceito. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor entrou na sala, disse, amigo, come here. Você está aqui por quê? Você não sabe que você tinha que estar vestido de roupas nupciais? Amarra, joga lá para fora. Quer dizer que esta vida de altar, de trono, é alguma coisa um pouco mais importante do que nós temos imaginado aqui na igreja. Louvor não é cantilena. Altar não é palco. Então, uma coisa é eu ser jeitoso para o ministério de louvor, seja ele back vocal, dirigente de louvor, corais, músicos, porque isto é um time, isto é uma equipe. Não, você não pode apenas se sentir um desejoso ou um jeitoso. Você tem que entender que você tem um chamado. E quem vive um chamado tem que ter revelação, tem que ter discernimento, que realmente tem um chamado. Amado, ministro de louvor é algo muito, muito, muito sério. Não brinque com isto, por favor. Muito sério. Para o apóstolo, isto é muito sério. Para Deus, é ainda mais sério. Então, como é que eu vou estar na sala do trono sem roupas nupciais? Sem um preparo, sem um revestimento. Então, ouça, você tem um chamado de Deus, você tem um ministério, você precisa ter o respaldo de Deus, você precisa ter a cobertura do manto apostólico. Senão você não terá forças e você perde nesta guerra. Eu tenho dito aqui, eu acordo, estou em guerra, eu durmo, estou em guerra. Eu sei que o desejo de muitas pessoas da igreja, de muitos homens da igreja, vamos ver qual é o dia que eu vou poder tomar o lugar do apóstolo, dos bispos da igreja e tal, porque se eu estiver no altar eu rebento, eu sou o rei da cocada preta. Não é. Isto é sério demais. Isto é sério demais. Então, para você aguentar o ministério de louvor é como aguentar o ministério apostólico. Tem dias que eu não consigo nem respirar, amado. Por acaso hoje é um dos dias. De tanto peso, tanto fardo. E você sabe, eu no passado liberava isto, dava uns berros e uns gritos e liberava. Hoje eu não faço isso. Hoje não, de muito tempo para cá, eu não faço mais isso. Eu confio em Deus. Eu acredito que Ele existe. Que Ele é justiça. Que Ele é verdadeiro, que Ele é real. Então, se eu não tiver o respaldo de Deus, se eu não tiver uma cobertura de um manto, esta igreja vai por água abaixo. Esta e qualquer outra, amado. Porque você ouve falar, se você entra na internet, 95% é guerra entre as igrejas, guerra entre os pastores, guerra entre os dirigentes de louvor, os ministros de louvor do Brasil. Guerra, 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 guerra. Uns se atacando aos outros. Então, esta gente
não tem vestes nupciais, não tem armadura, não tem cobertura, não tem manto, não tem armas, não vence a guerra. Então, uma pessoa só com jeito, com boa vontade, não vai conseguir ser o ministro do louvor. Porque eu vim trabalhar hoje neste workshop, eu não vim aqui entreter os senhores, e os senhores não vieram aqui para me agradar. Isto não é um trabalho que você diga assim, eu já faço um favor para a igreja. Você não faz favor para ninguém. Você serve a Deus num chamado de Deus. Você não está me fazendo nenhum favor a mim, pelo amor de Deus. Então, eu tenho que lhe mostrar como é que se trabalha a vida de uma pessoa para que ela se torne um verdadeiro adorador. Porque, irmãos, deixa eu lhe explicar uma coisa com muita sinceridade. Eu tenho visto quanto se tem brincado de louvador nesta igreja. Quantas pessoas sobem neste púlpito que não têm vestes nupciais, não têm fogo de Deus verdadeiro, não estão com a armadura de Deus, não se prepararam. Porque olha, amado, quando eu subo aqui ao altar, eu já venho com o recado preparado, no mínimo uma semana, você sabe. Eu anuncio no domingo, eu vou pregar no quarta e domingo. Já foram horas de busca, sozinho no escritório, no meio de livros, no meio de muitos sentimentos de busca, de intercessão. Então, eu me preparo. Você nunca me viu aqui sem roupas nupciais. Eu me preparo. Porque eu me preparo espiritualmente e até secularmente. Então, quem não tem preparação espiritual, nem tem preparação musical, não está vivendo dentro da vontade de Deus. Porque é muito simples você chegar aqui, dizer qualquer, sabe, uma embromação, uma embromation qualquer, e acabou, foram 10, 15 minutos, no meio da multidão, talvez eu passe desapercebido aos olhos da igreja, mas você não passa desapercebido aos olhos de Deus. Não passa. Nós temos que viver dentro da vontade de Deus. Pastor, e o que o senhor tem visto no meio dos louvores das igrejas? Olha, igrejas que já foram poderosas. Eu vi um ministério que já arrastou 100 mil pessoas para dentro do Maracanã. Hoje não é mais nada. Perderam o foco, perderam o temor a Deus, começaram a despir as vestes nupciais, para colocar as vestes dos negócios, o CD que grava, que tem que vender 500 mil, para dar não sei quantos mil, eu tenho que ser superior aos outros, eu tenho que vender e vender. E esse louvor da igreja, aquela coisa do trono, dos 24 anciãos, dos anjos, do Monte Sião, dos 144 mil, olha, eu vou lhe dizer um negócio, eu não conheço hoje 5 igrejas que vivam essa realidade. Não conheço. Então, o que é que tem havido nos ministérios de louvor? Brigas, divisões, pessoas sem preparo, sem temor de Deus, sem saber o que é louvor, sem saber o que é adoração, e pessoas se achando que são estrelas dentro da igreja. Eu creio que esse é o maior problema que eu tenho encontrado, porque eu estou aí há tempos, mergulhado aí nas questões do louvor. Aí quem é aquele cantor que arrebentou a boca do balão? O cara arrastou milhões de pessoas. Ele vem na televisão assim, me perdoe, eu não era um homem liberto. Eu até tenho uma Bíblia com meu nome, mas eu não era um homem liberto, eu não sabia o que estava fazendo, eu estava sendo usado pelo mal. Cara, isto pode ser verdade? Quer dizer que tudo que se ofereceu foi fogo estranho, e agora é que eu venho dizer que eu não era liberto? Olha, algum tempo atrás, alguns anos atrás, o senhor aqui em cima
disse assim: Miguel Ângelo, se você não descer do pedestal, eu te retiro aqui da igreja. Eu disse: pedestal? E o Senhor começou a trabalhar no meu caráter. O Senhor não gosta de estrelas dentro da igreja. Ele é a estrela. Aliás, Ele é a brilhante estrela da manhã. Não há estrelas na nossa igreja. Então, louvor a Deus não é como música secular. A pessoa tem que ter um chamado. A pessoa tem que trabalhar a sua musicalidade, a pessoa tem que trabalhar, ensaiar. Nós vamos trabalhar isso tudo aqui esta manhã, para a pessoa crescer. Não pode ser apenas gostar. A pessoa não está aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar o ministério de louvor da igreja. Você não está aqui para ajudar ninguém. Isto é um chamado da tua vida. Agora, como é que eu poderia pregar estas mensagens, apostilas, se eu não me preparasse? Qual é o preparo que você tem quando sobe no coral, no back vocal, nos dirigentes de louvor, nos músicos da igreja? Qual é o preparo? Porque se você não tem preparo, tanto espiritual quanto musical, você se torna uma presa fácil para o diabo. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Ah, mas isso é o antigo pacto. Parece que o moral de Deus e a espiritualidade de Deus mudam. Mudam os ritos, mudaram os ritos, as cerimônias, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Mas a moralidade de Deus não mudou. Os valores morais virtuosos de Deus não mudaram. E ele disse: olha, é maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Period. Ponto. O que é fazer a obra de Deus relaxadamente? É não se preparar. É não vestir as vestes nupciais. É não estar com a armadura de Deus. E claro, eu vou tratar deste assunto com muita seriedade, e só lhe trato deste assunto porque Deus tratou isto com a minha vida. Senão eu teria vergonha do que eu vou dizer agora. Você sabe de uma coisa muito interessante? O altar é onde o ego da pessoa é mais inflado. Carlos, você tinha razão quando me passou esse assunto. Porque eu venho para a igreja, o coral, o back vocal, os dirigentes de louvor, os músicos, e nós estamos aqui no altar. Você já percebeu que o altar está acima de todo mundo. E é aqui que os egos se manifestam. É aqui que as vaidades aparecem. É aqui que o fogo estranho se manifesta. Porque, irmãos, se você quer aparecer, você tem que ser o menor, você tem que desaparecer. Se você quer crescer, você tem que diminuir. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer ser servido, você tem que servir. E, amado, eu tenho visto aqui o ego inflado de algumas pessoas. Eu tenho até pena. Porque Deus trabalhou muito tempo, está trabalhando na minha vida, no meu caráter. Senão eu já tinha ido embora há muito tempo. Não suportaria a carga do que é a vida de um ministro, amado. Mas Deus começou a trabalhar o meu caráter. Deus começou a trabalhar esta questão do ego. Porque você sobe no altar, se Deus não trabalha o teu caráter, o teu ego, você começa a dizer, eu.
Estou aqui em cima, eu estou acima de todo mundo. Então nós precisamos de saber que isto tem que ser trabalhado. Nós temos tido aqui muitos perrengues na igreja por causa dos vaidosos, das vaidosas, do ego inflado. Começa a preparar a próxima cantata, você vai ver os egos inflados, as vaidades. Eu não gravo hoje, tem que ser quando eu quiser, porque amado, pare com isso aqui. Você é um vaso escolhido. Então, Mateus 22:16 diz que Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência. Deus olha o caráter, Deus olha o coração. E eu entendo, amado, por que às vezes eu fazia orações no passado, dizendo: Senhor, eu gostaria disto, eu gostaria daquilo. E Deus disse: não, primeiro eu vou moldar o teu caráter. Você não imagina com que temor e tremor eu deixo aquelas escadas. Só o bispo Paulo sabe a hora que eu fico ali numa tensão nervosa, emocional, porque eu sei, primeiro, que o profeta que presume falar no nome de Deus e não é Deus a mandá-lo falar, pode ser morto aqui no altar. Os pastores em Portugal, muitos já morreram no altar, muitos. E o cara andava de Mercedes e dizia que era o rei da cocada preta. Deus tirou-lhe a vida no altar. O cara estava, pum, caiu morto. Deus precisa trabalhar o nosso caráter, todos nós. Porque, com muito amor lhes digo, grande parte dos músicos e cantores do Brasil tem o ego inflado. Você liga, você gostaria de vir cantar na igreja Cristo Vive? Vou consultar a minha agenda. 3 meses depois ele liga: olha, a minha agenda está cheia até 2019, mas eu faria um encaixe, como dentista encaixa, né? Ele abre um encaixe, são 25 mil, tem que ter um carro, tem que ter para os músicos, tem que ter... Você vê o ego inflado. Você pensa que Deus recebe alguma coisa de um ego inflado? Eu quero holofotes. Eu só canto aqui nesta igreja se for com o microfone do apóstolo. Exigência. Não é o microfone do apóstolo, eu não canto. Ego inflado. É por isso que o nosso ministério ainda não avançou muito na questão do louvor. Porque há pessoas que querem os holofotes, porque se acham. Amado, eu também já me achei isso tudo. Eu já me achei isso tudo. As pessoas se acham o rei da cocada, se acham o cara, o tal, o último biscoito do pacote, a fina flor do abacateiro. Estas coisas todas, amado, não podem estar no altar da igreja. Você vai ver no final, quando acabarmos, você vai ver a reação de alguns irmãos se mandando: nunca mais volto aqui, não quero saber, tocou no meu coração. Tocou não, é o ego inflado, é o fogo estranho que está aqui dentro da igreja. Não tocou, o apóstolo não fez mal a ninguém, o apóstolo está trabalhando no que Deus está trabalhando na minha vida. Ponto final. E eu tenho responsabilidade. Eu disse aos bispos na convenção: cada pastor e cada bispo das igrejas locais tem que ter pelo menos uma vez por ano um encontro com os seus ministros de louvor. Após nós vamos almoçar, vamos nos abraçar, vamos tirar selfie, vamos fazer biquíni, vamos fazer tudo. Mas agora, meu amado, agora, o ego inflado, o empavonado ou empavonado, a gente diz: levanta as mãos. Não levanto. Não é para fazer esse movimento, eu vou fazer. Isto é fogo estranho. Deus não usa
Deus não se manifesta. Então, não, pastor, mas Deus, quando eu nasci, Deus olhou na maternidade e disse: é o cara. Esse aí vai rebentar a boca do balão na igreja Cristo Vive. Olha, e se não quiserem, tem uma igreja lá do lado que paga, ele vai. É o empavonado. É o último biscoito do pacote. Não tem mais nenhum, ele é o último. Isto é dramático, amado. Isso é muito dramático, porque Deus usa quem quer, mas Deus não usa o soberbo. Você sabe por quê? Porque a honra, o louvor e a glória são para Deus. Agora, pastor, mas eu lhe confesso, e sou honesto com o amado, eu tenho um ego inflado. Vamos trabalhar. Porque, irmão, Deus rejeita o soberbo, você sabe disso. Deus não usa de quem não se agrada. Deus não usa fogo estranho sobre o altar. Agora, quando a pessoa é honesta, a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então é preciso que você saiba, nós somos um time, isto é uma equipe. A equipe começa com o apóstolo da igreja, o engenheiro de som, o engenheiro eletricista. Isto é um time, o bispo do Nata Show, os ministros de música, os adoradores, o coral, back vocal, dirigente de louvor. Isto é um time. Se no meio deste time tem um ego inflado, aquela fina flor do abacateiro. Sabe aquela irmã que não me toques porque eu sou, se o microfone não tiver em 43 graus para cá, eu não canto e vou me sentar lá e não quero nem saber. Vocês sabem, nós temos tido muitos problemas. Gente, o baterista não chegou, você podia tocar, meu nome está na lista, não, então não toco. Na escala, é o último biscoito do pacote. Não tem mais nenhum biscoito, é o último. É aquela fina flor do abacateiro. É o indivíduo que diz: olha, esta igreja, se não for comigo, ela não avança. Olha, Deus podia tirar o apóstolo, a minha família toda, podia tirar todo mundo que sobe neste altar. Amanhã nós teríamos os cultos aqui normais. Agora, nós somos um time. E um time precisa de ter o quê? Unidade. Unidade. No passado, quando eu tinha contratado aqui vários pastores do louvor, que eram funcionários da igreja, amado, ali fora, antes do culto, alguns deles quase pegavam a pancada. Se insultavam com um palavrão feio, que nem árbitro de futebol ouve. E aí diziam: olha, ele já está lá em cima para orar, então vamos lá, acabou. E aqui fora, às vezes, era ou não era, bispo? Era um pega lá fora. É a tua mãe, é o teu pai, não é a tua avó, é a tua família. Eu tive que desfazer uma equipe, porque era tanta vergonha, que eu disse: não pode. Então nós precisamos ter unidade. Paulo disse isso em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refirma o fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Diz que havia uma igreja onde o Espírito Santo se manifestava, curava, fazia milagres, prodígios, todos os dons do Espírito Santo. E Paulo disse: ó, vocês estão divididos. Porque tinha o grupo do Paulo, tinha o grupo do Apolo. E Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo que foi crucificado? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou seja, então o próprio Paulo está dizendo: olha, gente, eu não sou o rei da cocada preta, não sou a fina flor do abacateiro, não sou o último biscoito do pacote. Espera aí,
Você não pode dentro da igreja ser do Paulo ou do Apolo. Você aqui não é do apóstolo Miguel Ângelo, do bispo Flantal. Você é de Cristo. Eu estou dizendo, você é de Cristo. Então, como é que pode Deus operar num corpo dividido? A vaidade, você sabe, Deus é especialista em acabar com o soberbo dentro da igreja dele. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, nós estamos aqui porque eu preciso de você, você precisa de mim. Os músicos precisam dos cantores, os cantores precisam dos músicos, dirigentes de louvor precisam dos músicos, porque se o músico atravessa o dirigente de louvor, se quebra aqui em cima. É bastar entrar um tom diferente, já não consegue. Então nós temos que ter unidade. Eu vou lhe dizer, cuidado com a tua língua. Cuidado com o teu testemunho. Não critique o seu líder da igreja, não critique o seu apóstolo, não critique o dirigente de louvor, não critique o chefe da banda, não critique a igreja. Amado, eu sou o líder, eu sou o anjo, mas eu desci do pedestal. Eu desci do pedestal. E você sabe que isso já tem algum tempo, hein? Isso é um tempo já, acho que uns 3 anos por aí. Há uns 2 anos atrás, eu estava num lugar público e uma senhora chegou junto de mim e disse assim: o senhor é o apóstolo Miguel Ângelo, não é? Eu sou sim. Desça do pedestal. Amém? Deus dizia que eu tinha que descer do pedestal. Se não fizerem o que eu estou dizendo, eu vou embora da igreja. Desça do pedestal, meu amado. Você vai embora da igreja, o problema vai atrás de você. Porque o teu problema não é com o apóstolo da igreja, é com Deus. O teu chamado é de Deus. Então, não pode deixar o seu ego inflado. Sabe o que eu comecei a dizer? Senhor, então trabalha no meu caráter. Eu quero liderar a igreja com os bispos da igreja, com os pastores da igreja, com as pastoras da igreja, com o time de louvor, com o time de adoração. Nós somos um time. Você tem que liderar junto com o apóstolo. Então nós não podemos ter qualquer pessoa no altar. Tem que ter testemunho. Tem que ter história de vida. Tem que ser promulgador de unidade, tem que ser submisso, o rebelde. Você sabe, aqui há tempos tinha um problema aqui com uma pessoa do louvor, e a pessoa era muito ligada a mim, de repente se desligou de mim. Porque estão dizendo aí fora que o irmão é contra as pessoas negras. Você tem uma coisa estúpida? Então, eu nasci num país africano, casei com uma afrodescendente, tenho um sogro africano, a igreja, a grande maioria dela é da africana, pessoas negras e pretas. Eu adoro os negros. Você vê, porque o apóstolo nunca falou nada. Isso é mentira. Mas a irmã estava desligada do apóstolo. Porque um inflador de ego, ou uma infladora de ego foi lá e disse: atenção quando ele fala, hein? Ele gosta muito de humilhar as pessoas. Quando ele diz assim: pastor Astolfo, ele está humilhando. Não, eu estou dizendo pastor Astolfo que eu gosto dele, senão não falaria. E quando eu me refiro a alguém aqui na igreja, pelo nome, é porque eu gosto muito da pessoa. Então, estes egos é que têm destruído. Você se lembra? O ministério da Lagoinha era o maior ministério da América para baixo, eram eles. Está destruído. Por
porque começaram a falar da Paula, começaram a falar de não sei de quê, começaram a atacar um, começaram a atacar o outro. Esta gente anda sem roupas nupciais, tem jeito, mas não tem chamado, e o diabo sabe quem são as pessoas. Então, primeira coisa, nós temos que ter unidade. Por que eu quis hoje estar aqui com vocês, para depois almoçarmos juntos? Porque eu quero promover esta unidade. Segundo lugar, nós temos que ter excelência em tudo que se realiza nesta igreja. E para ter excelência, você tem que ter preparo. Você tem que cantar e louvar de forma afinada. Nós temos que ter back vocal com vozes separadas. Nós temos aqui várias pessoas que podem preparar vozes. Nós temos o bispo Anderson, que sabe separar vozes. Nós temos o bispo Químio, que sabe separar vozes. Nós temos várias irmãs que trabalham nisto aqui. Não pode a pessoa chegar ali, agarrar o microfone, ficar calado, silencioso. Mas não se pode tocar nele, porque se o irmão disser alguma coisa, ele não volta à igreja. Então não sobe. Back vocal tem que ter vozes separadas. Então, excelência, tem que ter essa manifestação da unção de Deus, tem que ter preparo. Nós temos uma escola de música aqui na igreja. Então temos que ir para a escola de música. Nós temos aqui irmãos que trabalham técnica vocal. Eu mesmo, antes de entrar nos cultos, eu tenho uma professora que vai no meu gabinete fazer exercícios de aquecimento das minhas cordas vocais. Então, nós temos que ter aulas, nós temos que ter técnica vocal, nós temos que cuidar da voz, nós temos que oferecer excelência a Deus. E não uma cantilena aqui em cima, desafinada. Então, o bispo tocou, porque ele vive, está tocando lá. Aí o dirigente do louvor chama, chega e diz assim: segura na mão de Deus. Então, mas ele está tocando, é porque não houve o quê? Ensaio, despreparo, roupas nupciais. Opa, amigo, você está aqui dentro da minha festa sem roupas nupciais? Sem preparo? Não pode. Então nós temos que ter unidade, nós temos que ter excelência. Terceiro lugar, nós temos que ter santidade na nossa relação aqui do grupo, do time. Que Paulo disse em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem agiasmos, ninguém vê Deus agir. Então eu vou dizer, amado, se você não tiver uma vida aqui de relacionamento de forma tranquila, Deus não ouve o teu louvor. E eu vou lhe dizer uma coisa, até a sexualidade tem que ser definida. De vez em quando eu ouço assim, tem ali um menino e tal, que está entre a cruz e a caldeirinha, ele não sabe bem ainda, não está definido, mas está subindo no púlpito, mas às vezes ele se sente Adão, às vezes ele se sente Eva. Não pode subir no púlpito, amado, não pode subir no púlpito. O púlpito é para Adão e Eva. Então essa questão da sexualidade é que leva as pessoas a brincarem com Deus. Amado, não brinca de ser um adorador. O diabo não brinca de ser diabo, disse um dirigente de louvor que eu ouvi. E é verdade, o diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo. Cuidado com o namoro. Nós temos casos na igreja de namoro sem perspectivas de casamento. Às vezes eu pergunto, então, já tem alguma coisa definida? Em agosto. Agosto quando? Deste ano? Não, agosto de Deus. E o cara está enrolando a menina 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Duvido que um rapaz e uma moça, 3, 4, 5 anos de namoro, só seja de oração. Pastor, nós oramos assim, nós vamos para o escuro, damos as mãos, nos afastamos, só na ponta dos dedos, Senhor Jesus. Eu não fui jovem, não tem nada disso. Não tem negócio no escuro e fica Senhor Jesus. Então, cuidado com a tua intimidade sexual. Porque nós temos aqui uns irmãos que são pegadores. Está vendo onde é que está o problema do fogo estranho? O pegador.
Mas eu não estou dizendo pecador homem, nós também tivemos aqui, e temos pegadoras. O pegador e a pegadora não pode subir no púlpito, ou pega e casa, aí já pode. Amado, as roupas de quem sobe no altar não precisa de ser arrochado. Fala, Deus. Fala, Senhor. Não precisa, diria o Macedo, uma calça arrochada. Você sabe por quê? Porque isso é sensualidade. É sensualidade. Porque o coral está todo debaixo das becas, não tem problema nenhum. O problema é você vir dirigente de louvor, ou no back vocal, ou músico, ou música, musicista, com roupas sensuais. Aquela calça arrochada, separa o Cosme e Damião. Aí fica mal, porque você sabe, depois os meninos das câmeras, eles passam por baixo. E só pega, está rindo. Você sabe disso, que eu estou falando a verdade. Mas não pode. É porque nós não pregamos usos e costumes, nós pregamos o equilíbrio, nós pregamos o que nós entendemos de moderação. Agora, não pode subir no altar de roupa arrochada nunca mais. E às vezes tem um dirigente de louvor que vem com uma camiseta toda apertada e está cantando, está puxando músculo, e eu estou olhando e dizendo, para que esse cara está aqui em cima querendo mostrar que é o Zé Papão da igreja? Não tem Zé Papão aqui, mano. Então, camisas arrochadas, calças arrochadas. Zezé de Camargo não é Igreja Cristo Viva. Zezé de Camargo puxa as calças, não pode, mano, não pode. Ouça o que eu estou dizendo, nunca mais. Se eu chegar aqui no púlpito, é porque nós temos que trabalhar isso, porque é aqui que o diabo entra. Se eu chegar no púlpito e ouvir um Zezé de Camargo aqui, eu vou dizer, Zezé de Camargo, sabe as calças do Zezé de Camargo todas arrochadas? Desce, senta e manda abrir o cós para soltar. Solta o negócio. Agora, tem dias que eu estou aqui, meu irmão, eu fico, eu tenho que estar cantando e louvando, meu Deus, que isso, mano? Eu tenho mulher, a minha esposa olha para mim também, hein? Já vamos falar no comprimento das saias. Vou chegar lá, estou falando ainda daqui para cima. Então é assim, é constrangedor para mim, como líder da igreja, estar num altar em que eu olho, calça arrochada, topzinho sensual, sainha curta. Meu Deus, você vê quando o louvor é com uma sainha ou com uma roupa arrochada no altar, o louvor sai rápido. A turma fica, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ninguém sabe o que louvou, meu amado. Ninguém sabe dizer qual foi o hino. Todo mundo viu a roupa arrochada, o músculo, aquele, não posso nem falar, que senão meia dúzia já vai embora daqui, já vou embora daqui. Então é assim, roupas não podem ser arrochadas, não pode ter sensualidade no altar, não pode, porque isto não agrada a Deus. Isso chama santidade. 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz assim, da mesma sorte as mulheres em traje decente. Pastor, mas isto é Assembleia de Deus, agora o senhor vai começar. Mas não é Assembleia de Deus, é a Assembleia dos Santos. É a universal Assembleia dos Santos, são os primogênitos arrolados nos céus, é o monte de Sião, é o trono de Deus, são os 144 mil, amado. Agora imagina lá você no altar, diante do trono, e Jesus dizendo, epa, está muito arrochado, baixa aí, olha o Cosme e Damião, afasta. Olha, amado, não pode, eu estou tratando com a minha família, não pode, farolete, você sabe, o ar-condicionado aqui é muito frio, se a pessoa vem só com uma blusinha fina, o farolete abre acendo, meu amado, é ou não é verdade? Não vai embora não, porque se alguma senhora se levantar, é sinal que está em pecado nessa área. Então quando o farolete acende, meu amado, a turma fica doida aqui na igreja.
começa a passar diácono de um lado para o outro, começa todo mundo a tirar fotografia no smartphone. O que foi? É farolete na igreja Cristo Vive. Então, meu, sutiãzinho. Pega a band-aid daquele grande, cola em cima. Porque aqui é casa de Deus. Paulo deve dizer: as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, com bom senso. Não é com cabeleira frisada, porque no passado enrolavam fios de ouro, pérolas, vestuário dispendioso. Versículo número 10. Porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser crentes, piedosas. A bispa está lembrando uma coisa importante. Se na igreja veste assim, lá fora, nós não podemos. Estamos tratando, isto é um workshop de trabalho. Altar não é palco para mostrar o corpo. Altar não é lugar para mostrar um bracinho bombado. Altar não é lugar para exibir roupas. Altar não é um lugar de sensualidade. Altar não é lugar para uma pessoa que tem palavreado obsceno, que não vigia, não ora e depois vem: estou na escala. E eu estou. Outro aspecto: humildade. Agora, olha aí você que está assistindo pela internet em outro país. Humildade. Porque, irmãos, que Deus nos deu os melhores músicos, os melhores cantores, os melhores dirigentes. Mas, amado, quando você começa a dizer: eu sou bom, eu sou acima da média, eu sou o melhor, Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, é ficha de telefone, eu sou. Acabou, meu amado, acabou, não tem mais louvor na igreja. Basta um fogo estranho sobre o altar, um ego inflado, um vaidoso, uma vaidosa, para isto tudo desarmar. Amado, você não é estrela. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. A soberba precede a ruína. Que bom, que se todos nós aqui formos melhores que Chopin, Mozart, Tchaikovsky ou Mozart, ou Beethoven. É para a glória de Deus, glória de Deus. Agora, se não houver esta humildade, não temos roupas nupciais. Isto tem que ser trabalhado, a pessoa tem que ser honesta, tem que dizer: meu Deus, eu me sinto a fina flor do abacate. Ninguém se aproxima do que eu sou. Eu sou gênio. E Deus vai trabalhar. Vai dar um calo na corda vocal. Vai dar um cisto na corda vocal, que a pessoa não vai conseguir falar nunca mais. E Deus sabe como trabalhar o caráter de cada um. Então, humildade. Quarto lugar, disciplina. Amado, igreja tem hora para se chegar. O culto é às 9, o louvador tem que chegar aqui no mínimo meia hora antes, ou 40 minutos antes. Domingo de manhã eu chego aqui 7:30 da manhã. E olha, eu não precisaria de chegar, porque eu já cheguei muitas vezes aqui 15 para as 9. Mas eu disse: Deus, eu tenho que ser o modelo da igreja. Eu não posso chegar depois do povo. Eu tenho que ser o primeiro a chegar. Então eu chego aqui 7:30 da manhã. Chego aqui, já encontro o bispo Mussalã, já encontro os bispos nacionais, os outros bispos, já encontro o bispo Antônio Carlos. A liderança, Zé Carlos, já está aqui. Então, meu amado, disciplina. Você tem que chegar à igreja antes do povo. Você tem que ter, quinto lugar, compromisso com Deus, com a igreja, com o líder, com o ministério. Você tem que ter uma vida comprometida. Então você tem horários na casa do Senhor, você tem ensaios na casa do Senhor. Eu não preciso de ensaiar, precisa sim,
Deus vai te dar um calo na corda vocal, você vai saber o que é doce. Tem que ensaiar. Tem que ter maturidade. Então, nessa coisa do compromisso, horários. É 9, vou chegar às 8h30. É 6, vou chegar às 5h30. Isto é um chamado. Isso não é jeitinho. É por causa do jeitinho que nós temos oferecido fogo estranho na igreja, meu amado. Por causa das estrelas, por causa do ego inflado. As pessoas que se acham melhores do que todos têm que ter maturidade. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Chega de ser criança na fé. Chega de brincar com o altar. Chega de ameaçar que vai embora, amado. Porque você sabe, o ego inflado é assim: eu vou me embora. Eu vou me embora porque aqui na rua tem 12 igrejas, lá ainda me pagam, aqui eu tenho que pagar dízimo, eu tenho que acertar a minha vida com Deus. Lá não precisa ser dizimismo, não precisa nada, nem compromisso. Eu vou lá e toco o meu barco. Isso é coisa de criança. Isso é brincar no altar. Quem sobe no altar é um influenciador. Então eu não posso estar no altar como se eu estivesse numa cerimônia fúnebre. Eu estou no altar como um influenciador. Eu não sou uma pessoa conformada com o mundo. E eu já estou entendendo que louvar é trabalho árduo, é forte. Precisamos de confrontar estas verdades, porque Deus confrontou isso comigo. Deus confrontou isso comigo, amado. Tem que parar com as coisas próprias de menino e da ameaça que vai sair. Se você ameaça que vai sair, que você não é da igreja, você não tem compromisso com a igreja. Então, precisamos de confrontar estas verdades, porque Deus tem confrontado isso comigo. Provérbios 6 explica isto. 16-19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Aqui não está falando de diabo. Às vezes a pessoa diz: não, mas eu sou assim porque o diabo... Não tem diabo nenhum aqui. Isso é o caráter. Diz assim, olha, Deus não gosta de olhos altivos. Deus não gosta de língua mentirosa. Deus não gosta de mão que derrama sangue inocente. Deus não gosta de coração que trama projetos iníquos. Deus não gosta de pessoas que se apressam a correr para o mal. Deus não gosta de testemunha falsa que profere mentiras. E Deus odeia o que semeia contendas entre os irmãos. Pastor, mas aqui não fala que a pessoa que semeia contendas é do diabo, é o diabo que está levando a pessoa a semear contendas. Não diz. E são falhas de caráter. E assim como Deus está trabalhando no meu caráter, me curando, sabe, de todos os equívocos, para que a minha vida seja realmente um fluir de Deus, eu precisei de renunciar a algumas coisas. Porque é muito simples você dizer assim: não, mas o louvor é muito atacado pelo diabo. É que o diabo era o dirigente do louvor nos céus. O diabo odeia o louvor. Não é isso só. Há coisas da carne. Há coisas que são do caráter, não são do diabo. São falhas do ser humano. Tem que ser trabalhado. Ou você acha que está todo mundo aqui de acordo com o que eu estou dizendo? Os egos estão se mesclando aí, dizem: peraí, acabar isso aqui, você vai ver o que eu vou fazer, o que eu vou dizer. Você pode fazer o que quiser, mas não pode subir no púlpito. Não pode. Por quê? Depois, é o que eu te digo, você precisa ter uma cobertura de Deus, o apoio do líder da igreja. Você tem que ter a cobertura da intimidade com Deus. Se você não tiver, amado, você não é um ministro do louvor, você está sem roupas nupciais.
Então às vezes a pessoa diz assim: não, mas é porque o diabo está na igreja. Amado, é assim, oração, você ora ou não ora? Se você não ora, é o diabo que não orou, não quer que você ore. Você não orou porque você não orou, não foi o diabo. Eu quis orar, mas o diabo apareceu lá na minha casa, trancou a porta, ligou um barulho da vizinha. Não foi diabo nenhum, você não orou porque você não quis orar, porque não é o diabo que manda na tua vida, você é um servo de Deus. A falta de preparo, se eu trato a obra de Deus relaxadamente, tem a ver com o diabo? Tem a ver com o diabo. Salmo 33, 3 assim: entoai um novo canto, tangei com arte. Isso tratamos aqui no workshop do ano passado. Tangei com arte e com júbilo. Quer dizer que quem toca, canta, louva, tem que ser com arte, com preparo, com roupa, tem que ser arte. Arte quer dizer preparo, quer dizer compromisso, quer dizer ensaio. E diz que é com júbilo. Ninguém pode estar tocando, cantando, dirigindo sem júbilo, sem alegria. Pois eu venho lutando há anos com alguns irmãos, tem que ficar com o rosto de alegria. E vivem gozando com a minha cara. Pior é isso. Como se eu não estivesse vendo. Isto é um despreparo. Então, dirigentes de louvor, bispos estão à frente dos ministérios, do coral, tem que cuidar desta área. Porque não é o diabo que diz para você não se preparar, não é o diabo que diz para você não orar, não é o diabo que te atrasou para o ensaio. Eu vinha chegar aqui a quinta-feira, mas apóstolo, diabo, olha, você tem que respeitar os horários. A obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Falta de humildade é o diabo? Não. Insubmissão é o diabo? Falta de unidade é porque o diabo tem nos separado aqui na igreja. Comunhão, falta de comunhão é o diabo? Tempo de vida de oração é o diabo? Não tem nada a ver com o diabo. É caráter. Caráter é que leva uma pessoa a ser humilde. E a pessoa humilde sabe, olha, escolha dos louvores na igreja tem que ser antecipadamente, tem que se ensaiar exaustivamente. Eu perguntei a uma bispa da igreja que trabalha com, edita e sabe, trabalhou muitos anos com a questão de música, CDs, gravações. Eu perguntei, quantos meses uma banda ensaia para gravar um CD? E ela me disse, apóstolo, ensaia todos os dias, 2, 3 vezes por dia, durante o mínimo 6 meses. Isto porque é para o mundo. Para a igreja, não precisa. Eu sou a fina flor do abacateiro. O senhor olhe bem para mim. Eu sou o último, não tem mais nenhum, o último biscoito do pacote. Eu subo no altar empavonado e a coisa flui. Não flui, amado. Não flui. A coisa não flui. Então nós temos que escolher louvores, ensaiar, orar juntos. Tem que se passar o som. Passar o som não é só o engenheiro de som, não. São todos que são responsáveis. Então nós temos coral com dirigentes, com maestros, maestrinos, temos o back vocal, temos muito. Tem que passar o som junto, porque no mundo se faz isso. Ou você acha que o Roberto Carlos entra num palco sem passarem 30 vezes a música, o som dele? Você se lembra do Tim Maia? O Tim Maia chegava num show, ele falava, se tinha, sim, ele ia embora. Ele dizia, eu não suporto isso. Mas como é para Deus, não tem problema, pô. Deus suporta, você pensa que suporta. Tem que ensaiar, tem que orar junto, tem que passar o som. E nunca dizer que ministério do louvor é um peso. Ministério do louvor é um privilégio. Não é fazer favor a Deus. Eu estou fazendo um favor ao apóstolo, eu estou fazendo um favor a Deus, cantar ou louvar ou tocar na igreja. Amado, Deus vai cobrar de quem não leva a sério esse assunto. Ou Deus só vai cobrar de mim? Cada um tem que responder diante de Deus. Então, Deus vai cobrar.
Temos que prestar contas a Deus, amado. Ministério do louvor não é um ministério de voluntário, eu vou lá fazer um favor. É um chamado de Deus, não é favor a Deus, é um chamado. Então quem faz a obra de Deus relaxadamente é omisso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa importante. A igreja toda paga. Se quem sobe aqui no altar faz a obra de Deus relaxadamente, toda a igreja paga. Toda. Quando você tem um tom diferente, um hino que não estava ensaiado, a igreja toda paga. É todo um fogo estranho que sai daqui de cima do altar. Então, louvor é um time, é um corpo. Louvor não é um show. Altar é sério, tem que ter temor. Muitos fingem que são espirituais. Então, nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. Nós temos que fazer a diferença. Se você quer que as coisas aconteçam, as coisas vão acontecer. Agora, nós precisamos ter esta atitude séria diante de um chamado divino, que Ele é que é o galardoador. Então, estes valores que nós tratamos aqui na primeira parte do workshop são fundamentais. Você sabe por quê? Eu estava perguntando a Deus, Senhor, o que é que Tu queres fazer com o louvor? Não é só da Igreja Cristo Vivo, nós estamos para muitos países. O Senhor disse, eu quero restaurar os altares caídos nesta área. Eu quero curar as falhas de caráter. Eu quero colocar temor e tremor no meu ministério. Eu quero verdadeiros adoradores na minha casa. Verdadeiros adoradores na minha casa. Amós 9 diz isso. Amós 9, 11 a 15. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas. Levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão do seu vinho, farão pomares, comerão do seu fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Então, meu amado, o Senhor está dizendo que Ele vai levantar, olha o que diz aqui no versículo 11: levantarei o tabernáculo caído, como eu fiz nos dias de Davi. Eu tenho passado aí uns bons e maus momentos com essa questão dos vaidosos, dos egos inflados aqui na igreja. Por que que eu não cantei? Eu quero saber por que o meu nome não... A igreja não funciona se eu não cantar, amado. Então não vais cantar durante um ano. Vai sentar, vai trabalhar o caráter, para depois poder cantar. Porque louvar não é cantilena. Isto é um chamado de Deus. Sabe, eu sou muito sensível com esta questão do louvor. E às vezes me impressiona muito. Um dia desse cantou aqui uma menina que começou a chorar. Eu nem conhecia direito a menina. Chegou aqui, começou a chorar. Como se chama? Júlia. Eu disse, Deus, como é que uma menina, ainda uma criança de 14 ou 15 anos, 13 anos, como é que ela está no púlpito chorando?
E nós adultos, a gente nem sabemos, estamos cantando. Olha que coisa. E a menina aqui. Sabe, Deus tem que fazer esta obra na minha vida e na sua vida, porque a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros, quer dizer que há falsos. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros, quer dizer que tem muita falsidade dentro da igreja. Então o Senhor está dizendo, eu vou levantar o tabernáculo caído. Depois, quando chegarmos à segunda parte, nas apostilas que eu te passei, eu estou distribuindo aqui 180 nomes de Deus. Ah, mas o dirigente, os cantores têm que saber quem é o Deus a que servem. Então eu não posso chegar no púlpito, aleluia, 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 né? E Deus disse, aleluia, aleluia, Deus está aqui, eu já sei que estou aqui, fala alguma coisa de mim, aleluia. Pô, mas você não sabe quem eu sou? Sei, tu és Deus. Sim, mas o mundo também chama os deuses dele de Deus. Quem eu sou? Aleluia. Então eu preparei uma lista. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o abençoador, eu sou o ajudador, eu sou o autor da salvação, eu sou o agricultor, o advogado, o amante da minha alma, o auxiliador, o alto refúgio, o atalaia, o amém, o amado, o betelo, o baluarte, o benigno. São os nomes como Deus é identificado na Bíblia. O bálsamo de Gileade, o bom mestre, o bom pastor, o consolador, o companheiro, o cordeiro de Deus, o conselheiro, o cavaleiro do cavalo branco, cavaleiro do cavalo branco, o caminho, a verdade, o consumador, o cabeça da igreja, o Deus que conhece, o Deus que ouve, o Deus que é bom, o Deus que é forte, o Deus que é eterno, o Deus que sara. Olha aí, tem 180 nomes. Dirigente do louvor tem que saber no mínimo 179 nomes. Pastor, mas eu tenho uma certa dificuldade de gravar. É só pedir ao bispo, que o bispo vai pondo aqui para te ajudar, dá uma colazinha. Mas você não pode chegar no púlpito sem arte, sem júbilo. Às vezes eu estou olhando os músicos, uma tristeza. Tristeza. Tem que ter arte e júbilo. Olha, graças a Deus que vocês têm feito esse papel muito bem. Vocês são, porque eu olho, eu vejo, o grupo coral está lá, tem 100 pessoas, tem uma ou duas que podem estar um pouquinho nervosas, mas o resto está na alegria. Vocês contagiam. Eu quero isso. Agora, um back vocal que está aqui, a pessoa entra com câncer e diz, olha, ele está passando mal, deve ter câncer, vai cair lá na igreja. Mas não se pode dizer nada a este moço, que ele fica chateado. Se disser alguma coisa que ele fica aqui, ele se chateia e vai embora. Vai dar o dízimo para o Macedo. Olha, o que eu hei de fazer? Dá o dízimo para o Macedo. Aliás, dízimo na mão de quem não tem chamado de Deus é mão do devorador. Não sei se você sabe disso. É assim, não pode falar com aquele irmão porque ele se chateia, tem o ego desse tamanho. Não pode falar com aquela irmã porque ela sai aqui do altar e manda bomba lá fora contra a igreja. Então temos que ficar calados. Eu ia ficar calado até hoje de manhã, mas disse, não pode. Que a igreja toda paga. A igreja paga o desastre do altar. Você já viu um pavão? Vai no Jardim Zoológico, nem sei se Jardim Zoológico tem pavão, já deve ter consumido todos. A fome é negra. Então, olha só, você já viu o pavão andar? Só que nós não somos pavões, nós somos ovelhas. A ovelhinha é tranquila, a voz diz é para lá, ela diz eu vou para lá.
Então Deus disse: eu vou restaurar. Eu quero restaurar. Quero uma igreja. Pois se você vir os vídeos que eu vi de alguns ministérios, aqui do Brasil mesmo, eu vou tocar nesse assunto do Lagoinha, de alguns anos atrás, você vê como é que todo mundo ali, numa emoção, numa coisa tão dedicada, que Deus juntava 100 mil pessoas no Maracanã. Hoje não, já começaram a fazer unção do leão, unção, acabou, já não tem mais. Mas essa é a essência do louvor, bem, arte com júbilo, ensaio, temor de Deus, unidade. Isso tem que acontecer aqui na igreja. Eu não posso estar tocando aqui e eu estou em guerra com o irmão que está ali. Então não falo com você não. Bom, vamos. Te amo, você está bonito. Está aqui louvando a Deus deste lado e ali tem guerra. Não pode, nunca mais. Mas é para nunca mais. É que nós temos que ter hoje um divisor de águas aqui na igreja. Claro, a pessoa tem que ter coragem de pedir perdão, de acertar. Machucou alguém, feriu. Amado, me perdoe, eu errei. E se tiver uma falha de caráter, dizer como eu digo nas minhas orações: Senhor, trabalha no meu caráter, trabalha nas minhas emoções. Eu não quero viver ferido a vida toda, andando aqui aos trancos e barrancos. Eu quero ser uma pessoa que Deus realmente flua pela minha vida, mano. Eu não quero depois daqui a uns anos dizer: porque eu não era liberto. Mas não tem essa conversa de que não era liberto. É que o caráter e a vaidade e a soberba é que não deixam a pessoa ser liberta. Está muito frio? Bispo, pede só para deixar vento, porque a primeira fila já congelou. Eu estou aqui cheio de calor, né? É da reposição hormonal, é verdade. Toma a injeção de testosterona, a pessoa sobe pelas paredes. Então, estou aqui suando. É que tomei injeção ontem. Essa é a primeira parte. Eu chamei esta primeira parte de exortação. Nós vamos para a segunda parte agora.